Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a preparação que permitiu com que esse motor de DT180 entregasse mais de 50 cavalos de roda. Eu comecei abrindo o livro mestre em dois tempos, pois mostra a preparação de todas as peças do motor. No capítulo de introdução começa bem pelo básico, explicando todo o funcionamento do motor, e fala que o primeiro passo é calcular a cilindrada do motor. Neste caso aqui, a gente tem 200 cilindradas. No capítulo 2 eu pude escolher o tamanho do carburador. Ali tem uma tabela que cruza a potência com a aplicação. Então eu escolhi a aplicação para arrancada e a potência que eu queria tirar do motor eram 50 cavalos. Portanto, o carburador que eu escolhi foi de 38 milímetros. No capítulo 3, sobre combustíveis, me ajudou a escolher o metanol, pois ele é oxigenado, tem alta entalpia de evaporação e para a aplicação que eu vou utilizar, que é a arrancada, ele é perfeito. E aqui um ponto bem importante que precisa ser observado, que é a vazão do carburador, e ela precisa ser medida. No caso aqui eu escolhi o metanol, e para 50 cavalos a gente precisa de 720 ml por minuto nesse carburador. Aqui no livro explica direitinho como é que se faz essa medição, mas principalmente como é que se faz a preparação de um carburador para aumentar a vazão, já que todos eles são feitos para gasolina, e como eu vou usar metanol aqui, eu vou ser obrigado a fazer essa preparação no meu carburador também. Então eu fiz a medição de vazão do carburador, conforme é ensinado no livro, e percebi que estava abaixo do recomendado. Então apliquei a preparação para que ele entregasse os mais de 700 ml por minuto que a tabela recomenda. Aqui no capítulo Torque de Palhetas, fala que ele é o maior restritor dos motores dois tempos. Portanto, é recomendado utilizar o maior possível, com mais pétalas possíveis e de preferência com fibra de carbono, que é a que entrega maior performance. Eu escolhi a V-Force 4 da RD350, que é maior, tem mais palhetas e é de fibra de carbono. Mas como eu peguei paralela, eu adquiri as palhetas Veloz para ter mais qualidade. No capítulo cabeçote, eu pude descobrir qual era a taxa de compressão que eu precisava usar e também quais eram as dimensões do meu squish, tanto a largura quanto a altura de esmagamento, pois tem tabelas que é só copiar e colar. E então foi só aplicar todo o passo a passo explicado no livro para a fabricação do cabeçote. E com essas medidas na mão foi fácil projetar um cabeçote de alta performance. O resultado foi esse aí. E agora vem a melhor parte, que é o módulo cilindro, iniciando pela graduação. E aqui a gente encontra uma tabela onde explica a graduação das janelas para a aplicação que a gente deseja. E ainda explica na prática como medir a graduação de qualquer cilindro. Na seção de janela de escape, eu acabei não optando pela que gera mais potência, mas sim a que gera mais confiabilidade. E eu acabei optando então pela simples combustor. Então eu iniciei pela janela de escape, abrindo ela na largura máxima, que seria 70%. E na sequência já fiz os boosters. E depois eu parti para as transferências, aplicando tudo que está descrito no livro: largura, altura, direcionamento, posicionamento, design das transferências, tudo que é necessário para ter máxima eficiência nelas. Eu fui modelando e tirando os moldes até chegar no design exato que o livro recomenda. Depois eu fiz as Boyce Imports, exatamente como está no livro, e tudo que era necessário para que o cilindro ficasse perfeito, e então enviei para a retífica. Quando ele voltou, eu fiquei maravilhado com o resultado. Eu fiquei bem esperançoso que a gente ia conseguir chegar no nosso objetivo. Depois veio a parte de casamento do cárter com o cilindro. E segundo o livro, não pode haver nenhum tipo de degrau para que não haja restrição de fluxo na subida das transferências. Já aproveitei e fiz uma pré-montagem do cárter com o cilindro, e com a ajuda do disco graduado e medindo a graduação do cilindro, eu já descobri qual era a altura de flanges e juntas que eu ia precisar. Na parte de pistão e anéis, eu apliquei todas as recomendações indicadas no livro, e também abri os furos de admissão no pistão. Na parte de escapamentos, eu apliquei todas as recomendações, como por exemplo, uma boa vedação entre o cilindro e o escapamento, para que a gente não perca compressão e nem vácuo, o que vai acarretar em perda de potência. E utilizando as fórmulas do livro, eu fiz o cálculo completo do escapamento, mas como eu não tinha tempo para fazer eu acabei optando por utilizar um escapamento de KR-150 tailandês, que ficou muito próximo do que eu tinha calculado. E então chegou a vez do virabrequim. Segundo o livro, o RL mais indicado para esse tipo de motor seria algo em torno de 2. E depois que eu medi, eu vi que ia estar fora. Então, optei por utilizar uma biela de DT200. Sobre o fator de balanceamento, a melhor opção, segundo o livro, para evitar vibrações e perda de potência, seria algo em torno de 50%. E no livro explica exatamente como calcular e executar esse balanceamento. Depois de pronto, ficou assim. E como eu utilizei a biela da DT200,
ficou mais pesado para o lado da biela, portanto eu tive que tirar peso do lado dela e acrescentar chumbo do outro lado. E o fator de balanceamento ficou cravado em 50%. Com tudo pronto, iniciei a montagem do projeto. Liguei o motor, coloquei no ponto certinho conforme ensina no livro, mas eu vi que essa ignição atrasava muito em alta. Então troquei por uma ignição programável e fiz todo o mapa de ignição conforme o livro ensina. E então começaram os testes em dinamômetro. A gente começou bem abaixo do esperado, com 40 cavalos. E com o tempo foi trabalhando e melhorando. 49,1 metros. Mas nesse meio tempo eu tive muitos problemas, como virabrequim desbalanceado, pistão trincado, entre outros problemas aqui que eu não vou citar para esse vídeo não ficar muito longo. Só que eu sou teimoso e eu não desisto nunca. Eu já tinha 49 cavalos, faltava só um CV para eu realizar o meu sonho. E sabe onde é que eu encontrei esse 1 CV? Na sonda. A sonda nada mais é do que um tubo de cobre que é enfiado no escapamento para medir a mistura ar e combustível. Só que ela estava impedindo que os gases saíssem. E quando eu tirei... Olha pra minha cara. Conseguimos, mestre! Nem eu estava acreditando, mas depois de tanto trabalho, eu tinha conseguido. 50,7 cavalos, mestres. Olha como a gente vem crescendo, crescendo, crescendo. Só trabalhar, mestre. Só tem que acreditar. 50,7, mestres. Não acredito. Toda a preparação desse motor foi retirada do livro Mestre em 2 Tempos, disponível agora mesmo por um valor acessível a todos. E para adquiri-lo, basta clicar no link da minha bio ou no link da descrição desse vídeo.